vindo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los, os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo que possa julgar entre os seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofrestes antes os danos? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos irmãos. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele vai tratar os dois últimos problemas relatados pelos irmãos, que eles foram relatados. Ele vai tratar dos dois últimos problemas. Nós já tratamos de divisão na igreja, tratamos da imoralidade sexual na igreja, e também já vamos começar a tratar sobre essa questão da disputa nos tribunais, que é a primeira parte deste capítulo, e a segunda parte, do versículo 9 ao 20, Paulo vai tratar sobre a profanação da palavra. E hoje nós vamos entender um pouco que Paulo está falando à igreja acerca da disputa nos tribunais, os irmãos litigiando entre si, guerreando, lutando, brigando e levando suas demandas para serem tratadas pelos infiéis. A Grécia, ela já era bastante conhecida por os seus excessos em demandas judiciais. Conta-se a história antiga de um determinado viajante perguntou onde era a Grécia, e alguém aponta: está ali na frente. E a pessoa diz: incrível, eu não estou vendo nenhuma ação judicial, pois era comum. A Grécia era conhecida por os seus excessos, por os seus tribunais. Todas as cidades tinham seus tribunais. Era uma cidade bastante processada, onde havia bastante litígio entre a sociedade. Pais processavam filhos, filhos processavam pais, e a igreja estava acompanhando toda a influência dos coríntios. A igreja já acompanhava a influência dos coríntios desde a imoralidade sexual, a divisão na igreja, a filosofia mundana, e agora a igreja também está copiando assim também as demandas. Estão processando uns aos outros, estão brigando, estão litigiando uns contra os outros. A igreja de Corinto perdia rapidamente o seu testemunho à cidade, porque os incrédulos sabiam tanto da imoralidade sexual, como foi falado no capítulo 5, na primeira parte, como sabiam também das demandas judiciais envolvendo os membros da igreja. Agora, pergunte-se como é que essa igreja poderia testemunhar para o mundo se o mundo sabia da imoralidade sexual que havia dentro dela e de suas demandas judiciais que eram travadas pelos próprios membros da igreja. Não se tratava apenas de pecados da carne, também se tratava de pecados do Espírito. Pecados do Espírito, litigiar contra os seus irmãos, guerrear contra os seus irmãos. Claro que o problema era basicamente a carnalidade dos irmãos.
não era apenas problemas somente pecados da carne, mas também envolvia pecados do espírito, conforme 2 Coríntios 7:1, mas que a base para isto era a carnalidade da igreja. Capítulo 3, Paulo diz: vós sois carnais, vós sois meninos, não posso falar a vós como a espirituais, mas como a carnais. Pois os cristãos imaturos e que não crescem em Cristo, eles têm o que? Dificuldades em se dar bem uns com os outros. Assim eram os irmãos de Corinto. A carnalidade era grande, era a base para a divisão. A carnalidade era a base para a divisão na igreja. A carnalidade era a base para a imoralidade na igreja. A base deles, a sua carnalidade também era a base para as suas demandas, seus litígios, pois eram cristãos imaturos que não cresceram em Cristo e eles tinham dificuldades para se dar bem uns com os outros. Todo cristão imaturo que não cresceu em Cristo, ele tem dificuldades para se dar bem com seus irmãos. Não tem aqueles irmãos que são isolados, aqueles irmãos que não se dão bem com ninguém. Assim que ele começa uma amizade, logo termina. Por onde ele passa, ficam os rastros de contenda, de fuxico, de separação, de divisão. Há tipos de crente que só se dão bem com seus irmãos enquanto ele não é submetido ao constrangimento, digamos que uma repreensão, digamos que uma discordância. Quando o seu melhor amigo discorda, já perdeu a amizade, perdeu a fé, perdeu o ânimo, porque é imaturo e não cresceu em Cristo. Tem dificuldades para se relacionar, tem dificuldades para se dar bem uns com os outros. Tem mais amigos tem mais inimigos do que amigos. Tem mais demandas a tratar, problemas a resolver do que soluções. E assim fica difícil entrar no céu, sendo que por onde passarmos, deixarmos um rastro de contendas, rastros de inimizade, de intrigas. Isto é imaturidade, dificuldades para se relacionar. Agora, quando as pessoas não gostam de você, só porque a sua cara é bonita ou é feia, problema de quem não gostar da sua cara. Pouca gente vai gostar da minha cara, porque ela é feia mesmo, não é bonita não. Só quem gosta dela é a irmã Irdes, né? Se não gostar de mim, não tem problema, eu não te ofendi, não te tratei mal, não te desonrei, não te defraudei, não fui na tua família te escandalizar. Se você não gostar de mim, problema seu. Mas nenhum mal eu te fiz. Mas tem cristãos imaturos que ele não consegue se relacionar, tem dificuldades para se relacionar, para se dar bem. Isto é imaturidade. Não cresceu em Cristo, falta-lhes discernimento espiritual para apaziguar a situação e resolver problemas espirituais. O cristão imaturo, falta-lhe discernimento espiritual necessário para apaziguar uma situação e resolver os problemas pessoais, não levar adiante. O verdadeiro cristão precisa ter discernimento. Aqui começou o fogo, o negócio aquecer, tem que dizer: Senhor, quem está aqui? É tu, Satanás. Então está repreendido, eu te corto, eu te repreendo. Eu não vou ficar amargurado com o meu irmão. Eu preciso ir para o céu. Isso é discernimento espiritual para apaziguar a situação e resolver os seus problemas pessoais com o seu irmão, com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, e assim apagar o fogo. Mas tem gente que é tão imaturo, o fogo cresce e diz: eu vou saber que fogo é esse, e começa a jogar linha, daqui a pouco a máquina
mata, incendeia, ele não consegue mais contornar a situação, o que resta é escândalo, confusão, gente intrigada, cristãos divididos, porque faltou-lhe discernimento para apaziguar a situação, não levar adiante, não passar adiante os problemas. Precisamos ter discernimento como sinônimo de maturidade para apaziguar os problemas, apaziguar a situação. Não podemos alimentar o litígio com mais conversas. Assim que surge uma conversa, não alimente a conversa, apague o fogo, porque a igreja vai ser destruída. Se você surgiu um assuntozinho indecoroso, um assunto indecente, difamatório, calunioso contra o irmão, procure apagar o mais rápido possível, porque você deve ter discernimento espiritual, você deve ter maturidade espiritual, você deve ter capacidade para apaziguar a situação e resolver esses problemas pequenos. Não deixar que as coisas vá muito mais adiante, para que os ímpios não fiquem sabendo que naquela igreja os irmãos não se entendem. Naquela igreja, os irmãos é um problema. Eu já recebi posse em congregação onde boa parte das irmãs não se falavam. Aquilo me incomodava. Eu dizia: minha filha, o que é que está acontecendo? E eu vi umas irmãs cantando um ciclo de oração com a cara de lua cheia. Não olhava nem para o lado para ver como é que estava a irmã cantando, aquilo me incomodava. E eu conversava com a minha esposa: minha filha, vai procurando entender isso aí. Vamos organizando, vamos mexendo, vamos acabar com esse negócio, porque isso não pode acontecer, essa guerra na igreja, o litígio, a contenda, a raiva, a insatisfação não pode existir no meio do povo de Deus. Precisamos dar um bom exemplo e seguirmos adiante como cristãos verdadeiros, maduros, que crescemos em Jesus Cristo. Não podemos ser eternas crianças, eternos meninos. Precisamos crescer e amadurecer um pouco mais. Paulo, ele não condena os tribunais, não, de forma alguma. Por quê? Pois Deus instituiu os governos para o nosso bem. Romanos capítulo 13, se você ler, você vai perceber que Paulo não condena os tribunais, né? Todavia os crentes não devem expor os seus assuntos aos ímpios. Não. Os tribunais estão aí para resolver demandas civis, demandas criminais, empregos, demanda com justiça do trabalho, coisas parecidas, mas nunca resolver problemas da igreja. Não, de forma alguma. Nós não podemos de forma alguma expor diante dos ímpios os nossos assuntos, de forma alguma. Além disso, falta compreensão aos juízes não salvos para compreender questões espirituais. Falta aos juízes não salvos compreensão para compreender questões espirituais. Isto é um absurdo, você levar, como a igreja de Corinto está fazendo, as demandas da igreja para juízes não salvos julgar questões espirituais. Qual é a compreensão espiritual que esses homens têm para julgar as questões da igreja? De forma alguma. Os membros da igreja de Corinto, eles arruinavam seu testemunho e escandalizavam o nome do Senhor ao levar suas contendas aos tribunais. Duas coisas eles faziam: eles arruinavam o seu testemunho e escandalizavam o nome do Senhor Jesus. Pois Paulo pregava um Jesus Cristo ressuscitado, um Deus diferente dos demais deuses da Grécia, dos gentios, e agora os discípulos desse Deus tão amoroso, que os salvou, que os resgatou, que os perdoou, que os amou, que os uniu em um só corpo, estão todos sendo desbaratados por contendas. Eles estavam arruinando o próprio testemunho e escandalizando o nome do Senhor. Hoje,
Nós vivemos também uma época em que os processos judiciais são os caminhos utilizados para resolver os problemas e também uma forma de se ganhar dinheiro rápido. Hoje as demandas judiciais, elas são caminhos utilizados para resolver a diferença e uma forma rápida de se ganhar dinheiro. Fala mal de mim, danos morais, me paga 5 mil. Quero nem saber se tu é crente. Fala mal da minha esposa, danos morais, me paga 5 mil reais. Tu falou mal do meu filho, eu te processo para me pagar. Quero nem saber se é da minha igreja. Eu quero o dinheiro no meu bolso. Isso é o quê? Carnalidade. Era o que estava acontecendo. O que estava acontecendo era a carnalidade. Os irmãos estavam levando para fora as demandas da igreja, processando uns aos outros. Não há nenhum problema, pois existem tribunais legais neste mundo para resolver os problemas da sociedade. Agora, os problemas da igreja são tratados na igreja. Aleluia. Se o irmão caluniou o irmão, e de fato isto foi horrível, o que deve ser feito? Medidas eclesiásticas serão tomadas. O ofensor precisa se retratar, precisa pedir perdão, precisa perdoar. Isso é o que Cristo nos ensinou, como ele fala em Mateus, como falei na semana passada. Vai ao teu irmão, conversa com ele. Não resolveu? Leva mais 2 ou 3. Não resolveu? Leva mais. Se não quis, entrega como publicano e pecador, mas resolva a situação dentro da igreja. Dentro da igreja. Paulo vê 3 aspectos trágicos envolvendo esta situação. Os irmãos processando irmãos, levando para suas demandas para os ímpios. Paulo vê 3 aspectos trágicos envolvendo esta situação. O primeiro, os cristãos davam um péssimo testemunho aos não salvos. Eles davam um péssimo testemunho aos não salvos. Triste é quando perdemos o nosso testemunho. Quando nós perdemos o testemunho, nós estamos impossibilitando de que outros venham a Cristo através de nós ou da nossa comunidade. Percebam que quando perdemos o nosso testemunho, é como que fecharmos uma porta de salvação para os perdidos. Precisamos zelar pelo nosso bom testemunho, pois através deles pessoas vêm a Cristo. Existiu um padre no passado aí, que eu não me recordo o nome dele, mas a frase dele eu me lembro, que ele disse: pregue o evangelho e, se possível for, use também palavras. Na visão do padre, se prega o evangelho com testemunho e, se possível for, também use palavras. O meu testemunho não pode ser um testemunho podre. O meu testemunho precisa ser um testemunho vivo, um testemunho de ressuscitado, um testemunho de quem foi arrancado da sepultura, de quem foi arrancado da morte espiritual, recebeu uma nova vida, testemunho de vivo. Precisamos dar um bom testemunho diante da sociedade. Falem de você o que quiser falarem, mas que você não seja um adúltero, mas que você não seja um prostituto, mas que você não seja um mentiroso, mas que você não seja um enganador, mas que você não seja um beberrão, mas que você não seja um agressor, mas que você não seja uma pessoa que de fato tudo que disser sobre você de negativo seja verdadeiro. Se falarem, que falem mentindo, pois o próprio Cristo já disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriardes e mentindo disserem todo mal contra vós. Vos injuriardes mentindo. Você é bem-aventurado quando mentem ao teu respeito. Mas quando falam verdades a respeito da tua vida negativa, o teu testemunho é podre. O cristão não pode dar um péssimo testemunho como os irmãos de Corintos, porque até mesmo os judeus incrédulos
eles tratavam suas demandas em suas próprias sinagogas. Até os judeus incrédulos davam um bom testemunho. Suas demandas eram tratadas dentro de suas próprias sinagogas. Não saíam para fora. Não, de forma alguma. Era resolvido ali dentro, mas os crentes de Corinto estavam influenciados pelo mundo. É por isso que eu defendo que a igreja ela deve ser totalmente separada do mundo por causa da influência, pois a influência entra mesmo. A igreja foi salva por Cristo, através de Paulo, mas a filosofia, a sabedoria humana estava entrando, a divisão estava entrando, as contendas estavam entrando, a imoralidade estava entrando, que Paulo disse: pecado tal como nem se ouve falar entre os gentios, vocês têm coragem de praticar. Vocês estão ao levar os problemas, os crentes, uns aos outros aos tribunais, diante dos injustos e dos incrédulos, enfraquecemos o testemunho do Evangelho. Quando nós fazemos isso, levamos os problemas dos crentes aos tribunais, dos estados, e discutimos, fazendo com que o Estado venha discutir os problemas da igreja. Já pensou? Os ímpios, os injustos, os incrédulos pegam as demandas. O crente fulano de tal tem um problema contra o crente fulano de tal, e quando isso acontece, que essas demandas são levadas diante dos injustos e dos incrédulos, nós enfraquecemos o quê? O testemunho do Evangelho. Estão fazendo uma coisa muito feia do Evangelho nos nossos dias. Estão fazendo algo muito feio do Evangelho. Estão materializando o Evangelho. Ixi, meu Deus do céu, a Receita Federal, o governo já bloqueou 176 milhões ou 4, sei lá, gente, essas são cifras de uma igreja determinada aí, ou que passa na justiça hoje, igreja com suas cifras acima das centenas de milhões bloqueadas. Que igrejas são essas que conseguem ter em cofres as cifras de centenas de milhões? A materialização do Evangelho. O dinheiro do reino é para ser administrado no reino, é para ser dar manutenção no reino. Estão enfraquecendo o testemunho do Evangelho. Quando a mídia bate massivamente sobre algo que está acontecendo, como hoje se vê na televisão, o testemunho do Evangelho está sendo enfraquecido. E nós precisamos trabalhar para fortalecer o testemunho do Evangelho. As pessoas precisam ter credibilidade no Evangelho, pois Paulo disse que o Evangelho ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Nós estamos chegando quase um tempo de ter vergonha de ser crente. Está quase chegando esse tempo. Jesus tem misericórdia. Não deixa nós se envergonhar não, Jesus, porque a coisa está séria. Paulo disse: eu não me envergonho, mas hoje estão enfraquecendo tanto o testemunho que está quase virando uma vergonha dizer esse Evangelho. Por causa de tanta feura, tanta demanda, tanto escárnio, tanto materialismo, tanta divisão, tantos processos judiciais, tantas disputas, isso enfraquece o testemunho do Evangelho. E Paulo via isso como enfraquecimento do testemunho do Evangelho. Segundo, Paulo, ele diz que a congregação não vivia de acordo com a sua posição em Cristo. Não vivia. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Paulo está dizendo a eles que eles não estavam vivendo de acordo com a sua posição em Cristo. Cristo os elevou a tão alto, e eles estão agora jogando tão sorrateiramente. Cristo os elevou tão alto e agora eles estão na lama. Efésios, Paulo diz que Deus nos arrancou do mundo do pecado, da
nos fez assentar com Ele em alturas celestiais. Está escrito em Efésios capítulo 2. Assentados com Ele nas regiões celestes. Nós estamos aqui, mas a nossa fé faz com que neste momento estejamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Ele nos elevou a isto. Mas os cristãos estão se rebaixando tanto, não estão vivendo de acordo com a sua posição em Cristo. Com a sua posição em Cristo. Estão se rebaixando. Por quê? Porque eles não estão vendo a sua posição. Uma vez que um dia os santos hão de julgar o mundo e até os anjos caídos, olha só que privilégio. No dia do juízo final, quando os céus forem enrolados, não haverá mais céus e nem mar, apenas um grande abismo, onde Deus chamará os mortos que estão no inferno, no mar, no Hades, e que eles os levará às alturas para o julgamento. Paulo diz que a igreja está ali como júri, tanto para julgar o mundo como anjos caídos. A igreja que tem essa posição dada por Deus de no juízo final está julgando o mundo e até os anjos caídos. Essa igreja deve ser capaz de resolver as suas diferenças aqui na terra. Deve ser capaz. Olha, se eu estou apto a julgar o mundo e os anjos caídos, meu Deus, se eu estou apto, se você está apto a julgar o mundo e os anjos caídos no último dia, será que nós não temos capacidade de resolver os nossos problemas aqui na terra? Será que nós não temos capacidade de acabar com as picuinhas? Será que nós não temos capacidade de acabar com as coisinhas que vão surgindo? Ou então nós não estamos aptos? Se nós não estamos aptos a julgar o mundo e os anjos, nós não estamos aptos a resolver os nossos problemas e nem aptos a entrar no céu. Tudo é uma questão de habilitação. Eu preciso estar apto para isso. Se eu vou estar lá e não dou conta de resolver os problemas aqui, então eu não vou estar lá. Eu não estarei lá. Porque eu não dou conta de resolver um problema com a minha esposa. A esposa não dá conta de resolver um problema com o marido. Marido crente, mulher crente, e às vezes não consegue resolver um problema junto à igreja, junto ao pastor. E, gente, a coisa está embaraçosa. A coisa está séria. A coisa está terrível. A coisa está sendo muito profanada. A nossa posição está alta. Nós temos uma posição alta em Cristo. Nós não temos que perder tempo com coisinhas terrenas. Temos que saber resolver as nossas diferenças aqui na terra. Os crentes precisam se resolver. Os crentes não podem viver de cara larga um para o outro, não podem fazer um bico um para o outro, desdenhando um do outro, se desfazendo uns dos outros, porque um veste bem, outro não, um calça bonito, outro não, um canta bem, outro não, outro prega, outro não. É uma confusão sem fim que Paulo vem mostrando desde o começo, aí chega a este ponto de que a igreja agora já está processando os próprios crentes, levando para o juízo. Um abismo vai chamando outro abismo. Um abismo vai chamando outro abismo. Uma coisinha vai surgindo com outra coisinha. Aí há um buraquinho, daqui a pouco é um abismo. Devemos vigiar para não evoluirmos no erro, mas erradicarmos o erro no começo. No começo. O pecado é uma lepra que se espalha, que se aprofunda, que contamina e que condena coisas ao fogo. Precisamos ser mais cuidadosos e não ignorarmos a nossa posição em Cristo. Os coríntios se orgulhavam, os irmãos coríntios, se orgulhavam de seus maravilhosos dons. Eram soberbos porque tinham, Paulo disse, nenhum dom lhes falta. Todos os dons eles tinham. 9 dons espirituais eles tinham. Agora,
com todos esses dons, eles não eram capazes de resolver os seus problemas? Por quê? 9 dons na igreja: dom de discernimento, dom de sabedoria, dom de palavra, dom de poder, dom de cura, dom de profecia, dom de revelação, e não davam conta de resolver os problemas da igreja. Por quê? Porque não tinham valores espirituais correspondentes. Dom não é caráter. Capacidade de pregar, de ensinar, de cantar, de fazer, não é caráter. Eles não tinham valores espirituais correspondentes. É por isso que eles levavam para fora, porque um não tinha testemunho do outro. Se alguém chegasse assim: irmão, rapaz, como tu me respeita, mas tu pensa que eu não conheço teus pontos, não, é? Eu sei quem tu é, rapaz. Então, um cabra sem vergonha, então um cabra ruim, tu vem querer me exortar. Peraí, vamos lá para a justiça para resolver. Não tinham valores espirituais correspondentes à altura de resolver seus problemas. Por isso que eu digo que a igreja não pode perder o seu testemunho. Não pode perder o testemunho, porque é feio quando um crente tenta resolver o problema de um outro, e quando ele chegar lá, vão dizer: rapaz, tu me respeita, rapaz, tu não tem moral para isto, tu não pode me falar isto, a tua vida é assim, assim, assado, tu é um hipócrita. Outro dia foram expulsar um demônio, eu vou dar um exemplo rapidamente aqui. Foram expulsar um demônio e de repente chegou umas autoridades até maiores do que os obreiros que foram expulsar o demônio, pastores, mesmo líderes de igreja, chegaram lá para expulsar o demônio. Quando o pastor botou a mão na cabeça do demônio e sai, em nome de Jesus, o demônio disse: tu não tem autoridade. Falou para o pastor: tu não tem autoridade. Ah, mas Jesus tem. Depois: tu não tem. Jesus tem, tu não tem. Os obreiros primeiro que chegaram saíram, deixou o pastor brigando com os demônios lá, e o demônio não saiu, porque o demônio sabia que o pastor não tinha autoridade para aquilo. Perdeu o testemunho até diante dos demônios. A classe mais desprezível que existe, demoníaca, satânica, sujo, que é o diabo. O crente não tem uma moral para repreender um Satanás. Meu Deus do céu, aonde é que esses cristãos vão chegar? Aonde é que esses cristãos vão alcançar alguma posição? Como diz o apóstolo Paulo: a estatura de um varão perfeito. Não tinham valores espirituais correspondentes. Paulo disse, versículo 4: então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para ajudá-los, os que são de menos estima na igreja. Paulo, talvez usando aqui de um sarcasmo amoroso, ou seja, ele está dizendo: vocês estariam em uma situação melhor, vocês estariam em uma situação melhor se pedisse ao membro mais fraco da igreja para julgar essa questão, do que levar aos mais qualificados juízes do mundo. Olha só onde Paulo chegou. Se você estaria numa situação melhor se pedisse ao irmão mais fraco da igreja para julgar as suas questões, do que levar aos mais qualificados juízes. Porque dentro da igreja, o que Paulo está dizendo é que Deus pode usar até o menor membro de uma igreja para discernir a sua vontade. É o que Paulo está dizendo. Que Deus pode usar até o menor membro de uma igreja para discernir a sua vontade. Que seria melhor para eles colocar o membro mais fraco da igreja para resolver suas questões, do que levar os mais qualificados juízes ímpios. É o que está dizendo: escolhe aí dentre vocês, o menor, e pontos para ajudar essa causa. Mas ele diz no versículo 5: para vos envergonhar, eu digo, não há entre vós sábios, nem mesmo que possa julgar entre seus irmãos. Não tinha para vergonha de vocês, é o que Paulo está dizendo. Não tem um sábio entre vós. Não tem nenhum mesmo que possa julgar os seus irmãos.
Paulo está dizendo que o resultado continua sendo o mesmo. E qual é o resultado? É errado levarem os processos legais contra os outros crentes aos tribunais civis. É o que Paulo está dizendo. É errado processar o seu irmão. É pecado. Assim como ele fala no capítulo anterior que é pecado se juntar ao crente bebedor de cachaça. Ele diz: eu não digo aos do mundo, porque senão eu teria de sair do mundo, mas aquele irmão que, mesmo de se dizer irmão, se ele for cachaceiro, prostituto, avarento, murmurento, com esse nem se aceite para comer, não tenha comunhão com ele. Paulo diz que é pecado. Tem um crente desse na igreja, meu irmão, não convida na tua casa, não. Tem um crente na igreja maldizente, não te assenta, é pecado. É pecado, disse Paulo, que é pecado. Irmãos que bebem cachaça, irmãos maldizentes, irmãos murmurentos, irmãos avarentos, que conta moedinha, que rola as unhas. Por que é pecado? Porque Paulo diz que a avareza é idolatria e que parte de Deus idólatras com Deus, disse Paulo, que a avareza também é idolatria. Irmãos que arranham as unhas, não liberam centavo para nada, tem dinheiro para as suas coisinhas pessoais, mas para a igreja não tem nada, é avareza, é pecado. Como ele diz que aqui também é pecado um crente processar outro crente. Pecado do mesmo jeito. O crime é que é pecado mesmo. Ele vai ser enquadrado na lei de Deus, na lei dos homens. É pecado. Agora Paulo está dizendo, nós vamos já chegar lá, rapidinho, vamos chegar a esse ponto que a escola tocou aí, que Paulo diz que é melhor você sofrer o dano, é melhor você perder, é melhor você sofrer o dano do que estar reivindicando a justiça contra o seu irmão, porque ir para o céu não é tão fácil como montar uma bicicleta e pedalar. Observe que Paulo diz que o resultado é o mesmo, continua sendo errado. Continua sendo errado processar o seu irmão. Errado. Independente da situação, o crente não pode processar outro crente. Não pode processar outro crente. Terceiro, os membros que processam uns aos outros já haviam perdido. Nós vamos entender agora. Os membros que processam uns aos outros já perderam. Os requerentes, aqueles que abrem o processo, já perderam. É o que disse Paulo. Os membros que processam uns aos outros já haviam perdido. Mesmo que algum deles possam ganhar o processo, todos haviam sofrido uma perda maior. Todos já haviam sofrido uma perda maior. Uma perda grande. Ainda que alguns ganhem o processo, mas todos já sofrem uma perda maior. Por quê? Por causa da sua desobediência à palavra de Deus. A declaração de Paulo, que Paulo diz a eles: o só existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós. Versículo 7. Na verdade, Paulo diz, na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demanda uns contra os outros. Ou seja, o só existir entre vós demandas, já é uma derrota completa. O só existir uma demanda, já é uma derrota para a igreja. Só o irmão processa outro, já é uma derrota para a igreja. Ou seja, esse simples fato já é uma completa derrota para vocês. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo é só isso. Esse simples fato já é uma derrota para vocês. Já é uma derrota. Já é uma falta. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 5. Mateus 5, 39 a 42. Para a gente já correr para o encerramento. Mateus 5. Mateus capítulo 5. Eu disse o versículo 39 até o 42. É isso mesmo? Mateus 5, 39 a 42.
Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, dá-lhe também a outra. E aí? Como é que faz? E aí, como é que diz? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, dá-lhe também a outra. Versículo 40. E ao que quiser disputar contigo, tira a túnica e larga-lhe também a capa. Versículo 41. E qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Vai com ele duas. Versículo 42. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. O que Paulo está dizendo aqui, o que Cristo está dizendo aqui, nessa palavra, que é melhor perder dinheiro, é melhor perder bens, do que perder um irmão em Cristo e o próprio testemunho. Aqui é onde muitos crentes se perdem. Eles perdem o irmão em Cristo, perdem o testemunho, mas não perdem o dinheiro. Mas não perde o bem. Não. Ele perde o testemunho de crente. Ele perde o testemunho de salvo. Ele perde o irmão, mas não perde o dinheiro. Mas não perde o bem, porque geração avarenta. Preferem as coisas terrenas do que o céu. É o que eu sempre digo. Por que não se esforçar para ir ao céu? Se nós estamos dizendo todos os dias que estamos indo para lá, mas não provamos com o nosso esforço e com nossas atitudes. Pois se nós estamos caminhando para o céu, se é para lá que nós estamos indo, o reino é prioridade. E se o reino é prioridade, nós temos que sofrer um dano, sofrer a injustiça, mas não perder o testemunho, não perder o nosso irmão em Cristo. Porque a partir do momento que você litigia com ele, você contende com ele, vai aos tribunais com ele, você ganha a questão, mas perde quem? O irmão. Perdeu o testemunho. Então ser crente é o que disse Paulo no versículo 8. Ele está dizendo no versículo 7, na parte dele continua dizendo assim: porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. A parte dele do versículo 7, por que você não aceita a injustiça? Por que você não aceita o dano? Que crente é tu que não aceita a injustiça? Eu vou atrás do meu direito, e perde o irmão e perde o céu. Por que não aceita a injustiça? Por que não aceita o dano? É o que disse Paulo. Se é o teu irmão que causou um dano, aceita. Se é o teu irmão que causou injustiça, aceita. Porque esse é o caminho do céu. Esse é o caminho da salvação. Não existe outro caminho. Esse é o caminho da salvação. Não litigie com seu irmão. Não brigue com seu irmão. Não contenda com seu irmão. Porque você ganha a razão, mas perde o céu e vai morar com o cão. Até rigor. Não pode, de forma alguma, querer ganharmos dos nossos irmãos e perdermos o céu. O que há de interessante nisso? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? É o que diz no Evangelho. Eu ganho tudo, ganho processos, ganho demandas, não aceito humilhação, não aceito enfrentamento, não levo desafio para casa. E a alma vai para onde? E daqui a pouco, quando todos nós formos chamados, porque não tem hora para sermos chamados, são 8 bilhões de pessoas na Terra e todos os dias as lâmpadas só se apagando. Só se apagando. E quando será a tua vez? Como você estará neste momento? Em contenda? Em brigas? Em tribunais? Em litígios? Brigando por coisas terrenas? Você vai perder o céu. Nós estamos caminhando para onde? Para o reino. Mas se nós estamos caminhando para o reino, temos que provar com nossas atitudes que de fato estamos indo para lá, com nossas obras. Com as nossas obras. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós temos que ter obras de reino.
obras de renúncia para poder chegar ao céu. Nós não podemos ganhar a causa e perder os irmãos. Do litígio, ninguém sai ganhando. Ninguém. Paulo deixa bem claro que todos que processam já perderam a causa. Todos que vão a tribunais já perderam a causa. Ainda que ganhem processos, mas já são derrotados. Já estão derrotados. Já sofreram derrotas. Por quê? Do litígio ninguém sai ganhando, exceto o diabo. Só ele sai ganhando. Porque ele colocou os crentes para brigar, colocou os crentes para se processar, colocou os crentes para disputar. E quem ganha? O diabo. Só ele ganha. Ninguém sai ganhando do litígio. Só o diabo sai ganhando. O diabo não pode ser vitorioso. O diabo não pode ganhar essa peleja. Jesus Cristo nos comprou por bom preço. E nós vamos lutar até o fim. Ainda que nos tome a moradia, ainda que nos tome o automóvel, ainda que nos levem todos os nossos bens, mas a nossa alma ninguém vai tocar. É reino, meu irmão, é reino de Deus. Precisamos procurar conhecer o reino de Deus de fato, e não vivemos apenas de fachada, apenas de falso moralismo, mas por dentro lobos devoradores, com os caninos sangrando, desejando esmagar alguém quando falha, quando falta. Não, nós somos ovelhas para ir morar no céu. Tenhamos discernimento, resolver os nossos problemas, as nossas contendas, para que juntos possamos morar nos céus. Os coríntios recorriam à justiça, desonravam o nome do Senhor e da igreja, tanto quanto aquele homem que praticava incesto com a mulher do seu pai. Aqueles irmãos que recorriam à justiça, eles desonravam o nome de Cristo, tanto quanto aquele outro homem que praticava incesto com a mulher do seu pai. Os dois, ou seja, todos eles, tanto os litigiosos como os imorais, esses precisavam ser disciplinados. Precisam ser disciplinados. Se tem pecado que mata, a cura é a disciplina. Tanto o crente que pratica a imoralidade, como o crente que processa crente, tem que ser disciplinado da comunhão da igreja. Vai disciplinado. Tem crente processando crente, vai disciplinado. É bíblico? Vai. Se você não aceita o dano, se não aceita a justiça, leva o teu irmão no tribunal, sabe de uma coisa, você vai cortar da comunhão. Enquanto você não se perdoar com o seu irmão, você não recebe a reconciliação, porque está em pecado. Existem tribunais legais que exigem que determinados assuntos sejam tratados lá de forma amigável, mas nunca um crente processar outro crente. Quer processar? Processa a tua empresa, o teu trabalho. Quer processar? Processo ímpio. As causas cíveis estão aí. Você é crente. As leis, as autoridades estão para resolver as causas civis. Agora, crente processar crente, vai disciplinar. Nessa igreja, vai disciplinar. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus.